Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 61 da playlist de aulas do sétimo ano e dando continuidade ao conteúdo de equações. Hoje vamos falar de equações que têm termos semelhantes, equações com vários termos. Vem comigo! Bom, nas aulas anteriores aí na playlist, nas aulas 59 e 60, nós aprendemos a resolver equações mais simples, equações que estão na forma da definição, que tinham apenas 3 termos, tá? Aprendemos também a resolver, na aula 60, equações com letra dos dois lados, aí a gente tinha um total de 4 termos, tá? E todas elas sempre usando o princípio aditivo ou multiplicativo. Hoje vamos aprender a resolver equações com vários termos, tá? Com mais de 4 termos. Essa equação, por exemplo, ela tem 5 termos. Essa outra aqui tem 6. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação, professor? É bem simples, tá? A gente só vai precisar fazer um passo a mais do que a gente fazia até então, certo? Qual seria esse passo? Como a minha equação ela tem vários termos, se a gente olhar com atenção, nós vamos ver que temos termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal e a gente pode estar somando ou subtraindo esses termos. Olha só, vamos fazer aqui. Deixa eu apagar isso aqui, vamos lá. Na primeira equação que a gente tem aqui, nós temos 3 termos no primeiro membro. Meu primeiro membro é 7x mais 10 menos 1x. Temos 2 termos no segundo membro. No primeiro membro, eu posso juntar esse 7x com esse menos x. São termos semelhantes. Eles podem virar um só. Então, a gente vai fazer a soma ou a subtração deles. Se aqui a gente tem 7x e aqui tem menos 1x, porque aqui tem o coeficiente 1, né? Não vamos esquecer. 7x menos 1x é igual a 6x, tá certo? Então, a gente está reduzindo os termos semelhantes. Então, vai ficar 6x mais 10. No segundo membro, eu não tenho termo semelhante. Então, eu vou só copiar 13 mais 2x. Ok? Então, agora, depois que a gente reduziu os termos semelhantes, nós ficamos com uma equação igual à da aula passada. Uma equação que tem letra dos dois lados. E aí, a gente trabalha agora com os princípios aditivo e multiplicativo. Vamos lá, ó. Aqui eu vou começar... Lembra que nós temos um combinado de deixar a letra só no primeiro membro? Então, eu vou começar tirando 2x aqui do segundo membro. Vou tirar 2x do segundo membro, tira 2x também no primeiro membro, tá? Esse é o princípio aditivo. Bom, se eu tinha 6x, vou tirar 2x, vai ficar 4x. 4x mais 10. Igual, aqui vai ficar 13... E o 2x vai cancelar com menos 2x. Então, ficou 4x mais 10 é igual a 13. O próximo passo é a gente fazer o quê? Deixar apenas a letra x no primeiro membro, o termo que tem a letra x. Então, esse 10, vou tirar. Então, vai ficar menos 10 de um lado, menos 10 do outro. Lembra do princípio aditivo. O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro também. Bom, se aqui eu tenho 10 e vou tirar 10, vai zerar. Então, vai ficar só o 4x no primeiro membro. No segundo membro, eu tenho 13. Tira 10, vai ficar 3. Então, ficou 4x igual a 3. E agora, para a gente isolar o x, o que nós vamos fazer? O 4, ele está multiplicando. Então, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Na operação inversa, né? Se ele está multiplicando, a gente divide por 4 os dois lados da igualdade. Então, aqui vai ficar x... 4x dividido por 4, esse anula com esse, vai ficar só a letra x, e aqui vai ficar 3/4, posso deixar na forma de fração, ou na forma decimal, que seria 0,75. Se a gente dividir o número 3 pelo 4, daria 0,75. Aqui eu não especifiquei o meu conjunto universo, tá? Mas vamos pensar que a gente está no conjunto universo dos números racionais. Então, o meu conjunto solução, o meu conjunto solução aqui seria o 3/4. Ok? Agora, a segunda equação que a gente tem é uma equação com 6 termos. Então, a gente para um pouquinho, analisa essa equação, olha os membros que ela tem e vamos identificar se tem termos semelhantes ali que a gente pode estar reduzindo. Então, vamos lá.
No primeiro termo, a gente tem 12 menos 3a mais 4. Repare que o 12 e o 4 são termos semelhantes. Eles não têm a letra A, né? Então, eu posso estar juntando 12 mais 4, vai dar 16. É 16 menos 3a. Igual. Agora, no segundo membro, eu também tenho termos que são semelhantes. Repare que o 5 tem a letra A, o 2 também tem. Então, o 5a e o menos 2a são termos semelhantes. Eu posso fazer a continha de menos entre eles. 5a menos 2a vai dar 3a aqui no total, né? 3a mais 8. Pronto. Reduzimos os termos semelhantes. Agora a gente ficou com uma equação que tem letra dos dois lados. Aí nós já sabemos como fazer, né? Temos um combinado de deixar a letra no primeiro membro. Então eu vou tirar esse 3a daqui do segundo membro. Tá? Se está 3a positivo, vou usar o princípio aditivo na operação inversa. Vou fazer menos 3a. E aqui faz a mesma coisa. Menos 3a. Bom, vamos colocar o resultado aqui embaixo. 16 menos 3a com menos 3a dá menos 6a. Eu somo, né? Continuo com o sinal de menos. Depois, no segundo membro, ó, 3a tira 3a vai dar 0. Fica só o número 8. Ok? Agora, o próximo passo é a gente tirar o 16 daqui, para ficar somente o termo que tem a letra A. Então, para eu tirar o 16, eu uso o princípio aditivo. Tá? Se é 16 positivo, usa na operação inversa, fica menos 16, menos 16. Bom, 16 menos 16 vai dar 0, vai ficar só menos 6a. E aqui, 8 menos 16 dá menos 8, ok? Aí também nós temos o recurso de estar multiplicando por menos 1, porque aqui chegou a hora da gente usar o princípio multiplicativo. Como ele é negativo, o termo que tem a letra A, então a gente usa o recurso de multiplicar por menos 1, que vai trocar o sinal de todos os termos da minha igualdade. Então aqui vai ficar 6a positivo igual a 8 positivo. E para finalizar, agora a gente vai usar o princípio multiplicativo. O 6 está multiplicando a, então eu vou dividir os dois lados da igualdade por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1, então vai ficar somente a letra A. E aqui vai ficar a fração 8 sextos. Posso simplificar, que daria 4 terços, tá? Então a gente tem aqui uma fração como solução da minha equação. Se a gente tiver no conjunto universo dos números racionais, a solução seria aí o número 4 terços. Tá certo, gente? Então, basicamente é isso. O que aumentou? Qual é a diferença desse tipo de equação para a equação que a gente viu na aula anterior? Aumentou agora a quantidade de termos, né? A gente tem mais termos, mas esses termos são semelhantes, então eles podem ser reduzidos e a gente fica com uma equação bonitinha com letra dos dois lados, igual a gente estava estudando na aula anterior. Tá certo? Bom, da parte teórica é isso. Agora a gente vai fazer um monte de exercícios, tá? Tem exercícios, sim, técnicos para a gente treinar e vão ter situações, problemas também para a gente interpretar, montar a equação e tentar resolver. Vamos começar, então? Vou colocar um exercício aqui na lousa. Bom, gente, primeiro exercício, eu trouxe aqui duas equações para a gente treinar, né, a técnica de resolver esse tipo de equação. Então, a minha sugestão é que você pause o vídeo nesse momento e tente resolver essas equações, tá? Vamos lá, então? Olhando para essa equação, a gente tem, no primeiro termo, 5x menos 5 mais x. São três termos no primeiro membro. No segundo membro, 9 menos x. Então, aqui no primeiro membro, tem termos que são semelhantes. Os termos que têm a letra x, eu posso estar juntando eles, somando ou subtraindo. Então, vamos lá, 5x mais 1x, lembra que aqui tem o coeficiente 1, né? 5x mais 1x dá 6x. Então, a gente ficou com 6x menos 5. Do segundo membro, eu vou só copiar 9 menos x. Pronto, reduzimos os termos semelhantes, agora a gente caiu numa equação que tem letra dos dois lados. Vamos usar o princípio aditivo aqui, pensando que a gente vai deixar sempre o termo que tem a letra x no primeiro membro. Então, eu venho aqui no segundo membro, uso o princípio aditivo na operação inversa. Se é menos x, eu faço mais x. Tá? E faz mais x também lá no primeiro membro. Se eu tenho 6x mais 1x, vai dar 7x. O menos 5 eu copio. E aqui vai ficar só o 9, porque menos x mais x vai dar 0. Beleza? Agora, o próximo passo é a gente usar o princípio aditivo mais uma vez para tirar o menos 5 daqui e ficar somente com o termo que tem letra, né, no primeiro membro.
Então, vamos usar o princípio aditivo na operação inversa. Se é menos 5, a gente usa mais 5. E aqui com 9, a gente também usa mais 5, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 7x, menos 5 mais 5 vai dar 0, igual a 9 mais 5, 14. Então, ficou 7x igual a 14. E para finalizar, o 7 ele está multiplicando x, então a gente usa o princípio multiplicativo na operação inversa. Se está multiplicando, nós vamos dividir por 7. Os dois lados na igualdade, tá? Aí 7 dividido por 7 vai dar 1, fica x. E 14 dividido por 7 vai ser igual a 2. Então, o nosso conjunto de solução é o número 2. Estamos trabalhando no conjunto universo dos números racionais. Ok? Então, essa foi a nossa primeira equação. Na segunda equação, a gente tem uma equação com 6 termos. Tem 6 termos. Tem 3 termos no primeiro membro, outros 3 no segundo membro. Ok? O que nós devemos fazer aqui? Reduzir os termos que são semelhantes. A gente olha no primeiro termo, a gente vê 7x menos 4 menos 1x. Então, o 7x e o menos 1x, eles podem virar um só. 7x menos 1x vai ficar 6x. E aí, menos 4. Igual. No segundo termo, a gente tem o menos 2x, o 8 e o menos 3x. O menos 2x e o menos 3x, eles podem virar um único termo. Então, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, menos 5x mais 8. Menos 5x mais 8. Pronto. Reduzimos os termos semelhantes, caímos numa equação igual a da semana passada, da aula anterior, né? E aí, vamos lá. A gente tem um combinado de deixar a letra x só no primeiro membro. Vamos fazer o menos 5x sair daqui do segundo membro, usando o princípio aditivo na operação inversa. Como é menos 5x, a gente vem aqui e faz mais 5x. E vamos fazer mais 5x também no primeiro membro. Tá? Lembrando de fazer x com x. Bom, 6x mais 5x dá 11x. O menos 4 eu copio. Menos 5x mais 5x vai dar 0, se anula. Fica só o 8 aqui, né? O 8 é positivo. Posso colocar o sinal de mais ali. Bom, agora a gente vai usar mais uma vez o princípio aditivo para tirar o menos 4 daqui. Vamos usar na operação inversa. Então vai ficar mais 4. E aqui mais 4, tá? Tudo que eu faço de um lado, faz do outro também. Bom, 11x igual a 12, certo? Por quê? Porque menos 4 com mais 4 dá 0, 8 com 4, 12. E para finalizar, a gente usa o princípio multiplicativo. O 11, ele está multiplicando x, a gente vai usar na operação inversa, ou seja, a gente vai dividir por 11 os dois lados da igualdade. E aí vai ficar 11 dividido por 11 dá x, e 12 dividido por 11 a gente pode deixar na forma de fração. Meu conjunto de solução é 12 onzeavos, tá? Tem o número 12 onzeavos lá dentro. Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro exercício aí. 2 equações já resolvidas. Bom, gostaria de fazer também um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se você vem acompanhando as minhas aulas e tem gostado, então não deixe de se inscrever, deixe um comentário legal, deixe aí o seu joinha, tá? Venha fazer parte desse projeto você também. Pessoal, tem aqui mais 2 equações, né? Pause o vídeo, tente resolver, depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá, na primeira equação, a gente olha para o primeiro membro da equação, a gente tem 4 termos aqui, ó, 3x menos 2, menos 2x menos 3 igual a 0. Tá? No segundo membro só tem o 0. Bom, tudo bem, não tem problema de ter o 0 lá no segundo membro. A ideia é o seguinte, se a gente tem termos que são semelhantes, vamos reduzir os termos que são semelhantes. Então, trabalhando aqui, nós vamos ficar, ó, 3x e menos 2x são termos semelhantes, não são? São termos que têm a mesma parte literal, então a gente pode reduzir. 3x menos 2x vai dar 1x. Aí eu também posso reduzir o menos 2 com o menos 3, porque são termos semelhantes, eles não têm letras, tá? Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então ficou x menos 5 igual a 0. A minha caneta caiu aqui. Vamos lá. Ficou x menos 5 igual a 0. Tá bem fácil da gente isolar o x agora, né? Dá para fazer de cabeça, né? Qual é o número que menos 5 dá 0? O x só pode ser 5. Mas mantendo aí o nosso princípio, vamos lá. Para deixar apenas a letra x no primeiro membro, a gente usa o princípio aditivo na operação inversa, que é somando 5. Então a gente soma 5 dos dois lados. E somando 5, vai ficar x no primeiro membro e 0 mais 5, 5. 5 no segundo membro. Conjunto de solução é
5. Bem de boa essa aqui, né? Bem tranquilo. Nessa daqui a gente tem uma equação com 6 termos. 3 no primeiro membro, 3 no segundo. Aí a gente olha com atenção para essa equação. Se tiver termos semelhantes, nós vamos juntá-los, tá? Então a gente tem aqui no primeiro termo, ó, 2 com a letra x, o menos 9 e o mais 2. Menos 9x mais 2, pensa aí, gente. Menos 9 mais 2. Vai dar menos 7, tá? Menos 7x. Então vai ficar 10 menos 7x é igual. No segundo membro, a gente tem, ó, o 2 e o 8, que são semelhantes, porque eles não têm a letra x, então eles podem ser reduzidos. 2 menos 8 vai dar menos 6. Pensa um pouquinho, gente. Tem o 2, tiro o 8, fico com 6 negativo. Então fica menos 6 menos 3x. Bom, ficamos com uma equação que tem letra dos dois lados. Nós já sabemos como proceder nessa situação, né? A gente vai usar o princípio aditivo para tirar esse menos 3x daqui, usando a operação inversa. Então fica mais 3x. Aí faz mais 3x aqui também, né? No termo que tem a letra x. Bom, usando a operação, o princípio aditivo, vai ficar 10 menos 7 mais 3 dá menos 4. Então, menos 4x igual a menos 6. E aqui vai dar 0. Menos 3x mais 3x, 0. O próximo passo é a gente tirar o 10 daqui do primeiro membro, para ficar somente o termo que tem a letra x. Usa o princípio aditivo, tira 10 de um lado, tira 10 do outro. Olha que bonitinho. Então, 10 menos 10 vai dar 0, vai ficar menos 4x. E no segundo membro, menos 16. Menos 6 com menos 10 dá menos 16. Aí chegou a hora de usar o princípio multiplicativo, que é quando a gente divide, né, por 4, para poder ficar somente com a letra x. Só que ele é negativo, então nessa situação a gente multiplica a equação toda por menos 1. Quando a gente multiplicar a equação inteira por menos 1, vai trocar o sinal dela. Então vai ficar 4x positivo igual a 16. E finalmente vamos usar o princípio multiplicativo, dividindo por 4 os dois lados da igualdade. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1, que é x, e 16 dividido por 4 vai dar 4. A solução aí da nossa equação é o número 4, tá? Tudo bem até aí, gente? Então, foram mais duas equações resolvidas. Vou colocar mais uma para a gente treinar, uma equação agora com vários e vários termos, e depois vamos entrar nas situações problemas. Pessoal, eu coloquei aqui na lousa uma equação com 9 termos, tá? No primeiro termo, a gente tem 10x menos 4 mais 8x menos 6, no primeiro membro, desculpa. No segundo membro, a gente tem 20 mais 15x menos 8 mais x mais 12. E aí, qual é a solução dessa equação? Pause o vídeo, tente resolver. Bom, para começar, a gente vai reduzir os termos que são semelhantes em cada membro da nossa igualdade aí. Então, no primeiro membro, dá para a gente pegar o 10x e o mais 8x. Vamos reduzir, vai dar 18x, certo? E também dá para a gente pegar aqui, ó, o 4 negativo com o 6 negativo, que a gente vai somar eles, dá 10 negativo. Pronto. Então, a gente tinha 4 termos no primeiro membro, agora a gente só tem 2. Fácil, né? No segundo membro, a gente faz a mesma coisa. Ó. Os termos que tem a letra x, a gente junta. Ó. 15x, vou juntar com 1x, vai dar 16x no total. Então, os que tem a letra x, eu somei. Os que não tem a letra x, ó, o 20, dá para fazer menos 8. 20 menos 8 é igual a 12. E aí, 12 mais 12 vai dar 24, né? Então, ficou 16x mais 24. Pronto. Reduzir os termos semelhantes. Agora, a gente ficou numa equação que tem letra dos dois lados. Vamos usar aí o princípio aditivo 2 vezes e depois o princípio multiplicativo. Então, a gente começa tirando 16x no segundo membro e no primeiro membro, tá? Então, o primeiro passo nosso aí é tirar o termo que tem a letra do segundo membro para que fique só no primeiro. Então, 18x tira 16x, dá 2x. O menos 10 copia. Igual. 16x tira 16x dá 0. O 24 positivo eu copio aqui. Não preciso nem colocar o sinal de mais, porque ele é positivo já, tá? O próximo passo agora é usar o princípio aditivo para tirar o menos 10 do primeiro membro. Então, a gente usa na operação inversa. Faz mais 10 de um lado, mais 10 do outro. Então, vai ficar 2x no primeiro membro.
Aqui vai dar 0. E 24 mais 10, 34. Para finalizar, o que a gente faz? Divide os dois lados da igualdade por 2. Usa o princípio multiplicativo, dividindo por 2, né? Os dois lados da nossa igualdade. 2x dividido por 2 vai dar 1x. E 34 dividido por 2, 17. Esse é o nosso conjunto de solução. Tá? A raiz da nossa equação é 17. Nosso conjunto de solução é um conjunto que tem o número 17 lá na frente. Ok? Cansei. Bom, vamos lá. Dando continuidade aí, eu vou colocar na sua tela agora uma situação problema. Gostaria que você pausasse o vídeo, lesse o problema, tentasse resolver, depois desse play para verificar se está certo. Só, o nosso problema fala assim, ó. Uma corda de 48 metros de comprimento precisa ser dividida em duas partes. Uma das partes terá o quíntuplo do comprimento da outra parte. Qual será o comprimento de cada parte? Então, imagina que essa aqui é a nossa corda, tá? Ela tem 48 metros e ela vai ser dividida em duas partes, mas não são duas partes iguais, tá? É tipo assim, ó. Um pedaço vai daqui até aqui, mais ou menos, e o outro daqui até aqui. Está dizendo que a parte maior é o quíntuplo da parte menor. Só que a gente não sabe qual é o tamanho de nenhuma das partes. A gente só sabe que a corda tem 48 metros. Então pensa bem, ó. Como a parte maior está em função da parte menor, ou seja, ela é 5 vezes a parte menor, vamos colocar uma incógnita, vamos usar a letra X aí, para a parte menor. Então, a menor parte da corda vai ter uma medida X. Certo? A parte maior vai ser o quíntuplo da menor, ou seja, vai ser 5x. Então, a gente tem aqui 5x. Aí, veja bem, se eu pegar a parte maior, que tem 5x, mais a parte menor, que tem x, quanto vai dar? 48, não é? Então, a gente monta aqui a nossa equação. 5x mais 1x é igual a 48. É uma equação simples que tem termos semelhantes. Esses termos que são semelhantes, eles podem ser somados, tá? 5x mais 1x vai dar 6x. 6x igual a 48. Aqui a gente não vai precisar nem usar o princípio, o princípio aditivo. Para a gente isolar o x agora, é só usar o princípio multiplicativo. Divide por 6, os dois lados da igualdade. Vai ficar 6x dividido por 6 vai dar 1x. E 48 dividido por 6 vai dar 8. Ou seja, 8 metros. Agora, 8 metros é o tamanho da parte menor. Então, a gente encontrou que a parte menor tem 8 metros. A parte maior não é 5 vezes, né? 5 não é o quíntuplo da parte menor, 5 vezes maior. Então, vai ser 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Então, a gente ficou aí com esses pedaços, ó. O pedaço menor ficou com 8 metros, o pedaço maior ficou com 40 metros. Perceba que se a gente somar, dá 48 metros. Tá certo? Então esse vai ser o foco nosso agora, até o final da aula, trabalhar com situações problemas, trabalhar essa questão da interpretação, montar uma equação. As equações até serão simples de serem resolvidas. O mais difícil aqui é pensar, né, e montar essa equação. Então fica comigo até o final da aula para a gente treinar um pouquinho essa construção e essa resolução de problemas. Mais uma questão aí na sua tela. A nossa segunda situação problema diz que 3 números consecutivos, a soma de 3 números consecutivos é igual a 96 e quer saber o valor de cada um dos números. Antes da gente resolver, vamos pensar, o que são números consecutivos? Números consecutivos são números que vêm em sequência, um atrás do outro, são números inteiros que vêm um após o outro. No caso, 3 números consecutivos são 3 números inteiros que vêm em sequência. Por exemplo, os 5, 6 e 7. Tá? São 3 números consecutivos. Acontece que se a gente fizer 5 mais 6 mais 7, essa soma dá 18 e não dá 96. No nosso exercício, o resultado é 96, tá? Bom, o que nós temos que descobrir então? 3 números que são consecutivos e que a soma deles dá 96, certo? É isso que nós temos que descobrir. 3 números consecutivos que a soma dá 96. Se alguém ainda tiver com um pouquinho de dúvida, vamos pensar assim, mais um exemplo. 3 números consecutivos. 12
13 e 14. Três números consecutivos que vêm em sequência um após o outro. Só que se a gente fizer 12 mais 13 mais 14, essa soma dá 39, né? Então não é também o 96. A gente poderia resolver o problema por tentativa, né? A gente vai fazendo tentativas, uma hora a gente vai encontrar três números consecutivos que a soma dá 96. Mas tem um jeito mais fácil, que é você equacionar o problema. Equacionar o problema significa o quê? Resolver o problema por meio de uma equação. Como a gente não conhece nenhum dos três números, podemos começar chamando de x o primeiro número. Então, o primeiro número da minha sequência de 3 é o x. Aí, repare o seguinte, o segundo número, ele é sempre o anterior mais 1. Repare que o 6 é 5 mais 1, não é? Assim como o 13 era o 12 mais 1. Então, o próximo número que eu vou colocar aqui vai ser o anterior que eu tenho mais 1. Então, vai ser x mais 1. O segundo número da minha sequência é o x mais 1. Beleza? E o terceiro número da minha sequência vai ser aqui, ó. Pensa bem, o 7. O 7, ele está em função do 5 também. Ele é 5 mais 2. Ele é o primeiro número adicionado com 2. Assim como é o 14. O 14 é o primeiro número adicionado com 2. Então, 14 é 12 mais 2. No nosso caso, vai ser o primeiro número, que é o x, adicionado com 2. Então, x mais 2 é o nosso terceiro número. Pronto. Agora a gente tem três números que são consecutivos e a soma deles dá 96. Colocando em termos de equação, ficou x mais 1 mais x mais 2. Essa soma é igual a 96. É uma equação simples que tem termos semelhantes. E os termos que são semelhantes, eles podem ser reduzidos. Olha só, esse monte de x aqui dá para juntar todos eles, né? 1x mais 1x mais 1x. Dá um total de 3x. Assim como também a gente pode juntar os termos que não têm letra. 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, ficou 3x mais 3 igual a 96. Aqui a gente vai usar o princípio aditivo agora, para ficar somente com o termo que tem a letra x no primeiro membro. Esse 3, então, ele tem que sair daqui. Vamos tirar 3, operação inversa. Bom, ficou 3x no primeiro membro. Aqui vai dar 0. 96 menos 3, 93. E para finalizar, a gente usa o princípio multiplicativo. Se o 3 está multiplicando x, a gente vai dividir por 3. E vamos ter que 1x é igual a 31. 93 dividido por 3, 31. Bom, a gente encontrou o valor do x. O x vale 31. Quem vai ser o segundo número? O segundo número vai ser o 32, que é x mais 1. E o terceiro número é o 33, tá? Então, essa é a sequência de três números consecutivos. E se a gente somar esses três números consecutivos, o resultado vai dar 96. Beleza? Então, tá resolvido aí o nosso segundo probleminha. Mais um na sua tela. Só nosso terceiro problema. O comprimento de um terreno retangular é o dobro da largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 60 metros, responda às questões. Letra A, qual é a medida da largura? B, comprimento. C, área, tá? Bom, é uma questão que fala de geometria, né? Mas que a gente vai resolver usando álgebra. Vamos equacionar esse problema. Vamos montar uma equação para resolver esse problema. Aliás, eu vou gravar uma aula depois falando só da resolução de problemas geométricos através de equações. Fique ligado, você vai ver que é muito legal essa aula. Bom, aqui fala então que o comprimento tem o dobro da largura. Se a gente não sabe a medida nem do comprimento e nem da largura, então a gente vai usar letras para indicar essas medidas, tá? Então, foi falado que a largura tem uma medida x e que o comprimento vai ser o dobro, então vai ser 2x. Bom, o lado que está aqui em cima também vai ser 2x e o da esquerda, x. E aí a gente tem essa informação, que o perímetro vale 60. Bom, o perímetro de um retângulo, perímetro de uma figura, né, é a soma de todos os lados. Vai ser a medida do comprimento do contorno dessa figura. Então, eu vou equacionar aqui fazendo 2x mais 1x mais 2x mais 1x igual a 60.
Então essa é a medida do perímetro, quando a gente soma os 4 lados do nosso retângulo. E aí, a hora que a gente encontrar o valor da letra x, nós encontramos a largura do nosso terreno. Então vamos lá. Ó. Aqui todos esses termos são semelhantes. 2x mais 1x mais 2x mais 1x, eles podem ser reduzidos a um termo só que vai dar 6x. Com 6x igual a 60. Né? 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Posso usar o princípio multiplicativo aqui, ó, dividindo por 6 os dois lados da minha igualdade. 6x dividido por 6 vai dar 1x. 60 dividido por 6 é 10. Pronto. Descobrimos que o x vale 10. Ou seja, a largura do nosso terreno é 10 metros. Belezinha? Então a resposta da letra A, 10 metros. Bom, o comprimento do terreno é o dobro da largura. Então se a largura é 10, o comprimento vai ser 20 metros. 2 vezes 10, 20. Tá? Só para conferir se está certo. Ó. 20 mais 10, 30. Mais 20, 50. Mais 10, 60. Correto, né? Comprimento, 20 metros. E por fim a área. O que é a área de um retângulo? Como que a gente calcula a área de um retângulo? Tinha uma formulinha para isso. Quem vai lembrar aí? A área de um retângulo é calculada como base vezes altura. Ou seja, a medida do comprimento vezes a medida da largura. Então a área nesse retângulo aqui vai ser 20 vezes 10. 20 vezes 10 é 200. Tá? 200 metros quadrados. Ok? Então foi aí nossa terceira situação problema. Vamos para a última. Presta bastante atenção nessa última aí. Essa questão aqui é bem interessante. Ó. Beatriz comprou uma caixa com 14 lápis para dividir entre seus 3 filhos, de acordo com a quantidade que cada um precisava. Tá? Assim, o Ricardo ele recebeu 3 lápis a menos do que o Jorge. Tá? E o Jorge, a Regis, ganhou 2 lápis a mais que o Jorge. Então, olha só, o Ricardo ganhou 3 lápis a menos que o Jorge e a Regis ganhou 2 lápis a mais que o Jorge. Quantos lápis cada filho aí da Beatriz ganhou? Bom, o total de 14 lápis, então, vai ser repartido para os 3 filhos, mas não é de forma igual, tá? Um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos. Para resolver esse problema, a gente vai equacionar ele. Vamos montar uma equação para resolvê-lo. Presta bastante atenção. Como o exercício fala que o Ricardo ganhou 2 a menos que o Jorge e a Regis, aliás, 3 a menos e a Regis 2 a mais, então a gente vai falar que o Jorge ganhou X, tá? E aí a gente vai deixar a quantidade de lápis que os outros ganharam em função desse X. A gente não sabe quantos lápis o Jorge ganhou, sabemos? Não, então ele ganhou X. Mas a gente sabe que o Ricardo ganhou 3 a menos. Bom, se o Ricardo ganhou 3 a menos que o Jorge, então vai ser X menos 3. 3 a menos que o Jorge. A Regis ganhou 2 a mais, então vai ser X mais 2. Aí o que nós temos? Se a gente juntar a quantidade de lápis que cada um dos filhos ganhou, tem que dar 14. E aí a gente monta uma equação. Então, ó, x menos 3, que é a quantidade do Ricardo, mais x, que é a quantidade do Jorge, mais x mais 2, que é a quantidade da Regis, essa soma tem que dar 14. Lembra que para ser uma equação, a gente precisa do sinal de igualdade, tá? Então, quando a gente fala que a gente vai equacionar o problema, é pensando que vai ter uma letra representando o valor desconhecido e o sinal de igualdade. Nessa equação, eu tenho termos que são semelhantes, eles podem ser reduzidos. Ó. X mais x são 3x. E esses que não têm a letra x também podem ser reduzidos. Menos 3 mais 2 dá menos 1, igual a 14. Bom, agora a gente vai usar o princípio aditivo aqui, tá? E depois o multiplicativo. Vamos usar o princípio aditivo para tirar esse menos 1 aqui do lado do 3x, para ficar só letra no primeiro membro. Então, a gente vem aqui, adiciona 1 no primeiro membro, adiciona 1 no segundo membro. Aqui vai ficar 3x, menos 1 mais 1 vai dar 0, 14 mais 1, 15. Agora, a gente usa o princípio multiplicativo. O 3 está multiplicando x, então vamos dividir por 3, os dois lados da igualdade, e a gente vai encontrar 3x dividido por 3 vai dar 1x, 15 dividido por 3 vai dar 5. Encontramos aí que o Jorge, ele ganhou 5 lápis. Tá? Então, se o Jorge ganhou 5 lápis,
Quantos lápis ganharam os outros filhos? O Ricardo ganhou 3 a menos, o Ricardo ganhou 2, certo? Jorge 5, Ricardo 2. E a Regis? A Regis ganhou 2 a mais, então ela ganhou 7. Repare que se a gente somar 2 mais 5 mais 7 dá 14 lápis. Beleza? Então essa foi a nossa aula de número 61 já da playlist de aulas do 7º ano. Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima nós vamos aprender a resolver equações com parênteses. Então a gente está subindo o nível de dificuldade aí, bem devagarzinho, para que vocês possam compreender o passo a passo. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.